Com essa história de começar começa com meu pai, minha mãe também lia muito e vendo as conversas deles entre livros que comentavam. Eu lembro, por exemplo, quando saiu Simone de Beauvoir, os dois leram Simone de Beauvoir, então a gente assistia na mesa. Eu tenho uma irmã, então eu e minha irmã ficávamos assistindo as discussões sobre o que eles achavam do livro. Então isso foi muito rico na nossa cultura. Então, muita coisa que eu não li, eu aprendi só de ouvir. Acho que foi o meu audiolivro dos décadas de 50. Eu sou Jaime Brasil Garfinkel, sou hoje presidente do Instituto Ação pela Paz, sou também presidente do Conselho da Associação Crescer Sempre. Eu fui até 1º de junho presidente do Conselho da Porto Seguro, então uma seguradora que eu dirigi durante 47 anos. A origem da leitura para mim foi meu pai. Desde o tempo da minha avó, eu lembro da mãe do meu pai sempre com um livro na mão. E isso também impactou a vida do meu pai, que foi uma pessoa que não chegou não passou do 2º ano ginasial, que equivaleria ao 6º ano hoje do fundamental. E ele se formou e virou intelectual até apenas como autodidata lendo. Ele era um grande fã do Shakespeare. Lembro quando eu era garoto, ele dava aula sobre Shakespeare. Vinham jovens em casa para ele fazer palestras sobre Shakespeare. E ele me deu, o primeiro livro que eu li foi o Capitão Blood, um livro de piratas no Caribe, e que eu adorei. E que, inclusive, depois, a primeira coisa que eu fiz quando meu filho tinha 10 anos, 11 anos, eu dei o mesmo Capitão Blood que eu tinha lido para o meu filho. Não tive tanto sucesso quanto meu pai teve. Meu filho não gostou do Capitão Blood, acho que era outra geração. Mas com essa história de começar começa com meu pai, minha mãe também lia muito e vendo as conversas deles entre livros que comentavam. Eu lembro, por exemplo, quando saiu Simone de Beauvoir, os dois leram Simone de Beauvoir, então a gente assistia na mesa. Eu tenho uma irmã, então eu e minha irmã ficávamos assistindo as discussões sobre o que eles achavam do livro. Então isso foi muito rico na nossa cultura. Então, muita coisa que eu não li, eu aprendi só de ouvir. Acho que foi o meu audiolivro dos décadas de 50. E eu acho, para mim foi muito rico isso, porque depois eu nos negócios, eu aproveitei muito essa questão de uma abertura, de saber coisas que eu estou lendo e que o outro não sabe, porque ele está com a informação do dia, do jornal, enquanto que quem está com uma leitura nova, alguma coisa, ele pode trazer um elemento novo numa conversa. Mesmo numa negociação, tinha momentos em que, quando havia um impasse, eu usava muito uma técnica de dizer, você sabe do livro tal, ou te fazia uma referência à situação que nós estamos vivendo, parece com a situação do livro tal. Então, eu acho que lógico que saber mais coisas traz mais oportunidades para a pessoa. E, além de mais prazer, né, porque eu acredito que você aprofunda a tua capacidade de viver, né? Quando você tem percepção maior que o livro te dá, ou que a informação te traz, você percebe a vida de uma maneira mais sutil, portanto, eu acho que vive mais intensamente, né, consigo mesmo, e ajuda muito na vida particular, porque é uma experiência como você vive os personagens. Então, por exemplo, meu livro predileto é o Guerra e Paz. Então, lá você tem todos os personagens. Tem um camarada que é meio vilão, a mulher sedutora, o ricaço que é de bom coração, mas não sabe o que quer. Tem todos os personagens. Você pode... O grande general que conduz as tropas russas à vitória. É onde você pode tirar. Ao longo da vida, eu fui aproveitando esses personagens. Em cada momento que eu estava vivendo, eu aproveitava de um personagem, eu encarnava como é que aquele personagem faria. Meu autor predileto é o Tolstói, e o personagem que eu
me identifiquei muito é o Levine nesse livro. Ele é um empresário, um grande proprietário de terras que trabalha junto com os camponeses. Ele fica sendo naquele tempo, né, um aristocrata tal, ele se diferencia dos outros porque ele vai no campo trabalhar com os seus funcionários. Isso foi uma coisa que me inspirou muito também, essa coisa da identidade, da proximidade com quem trabalha contigo, né? Então, isso, enfim, são tantos livros, né? E outras histórias. Tecnologias modernas permitem a gente se abastecer de informação, né, 24 horas por dia, em qualquer situação. Então, eu, por exemplo, estava vindo, esse fim de semana, eu fui para Ribeirão Preto de carro e a gente veio à noite, voltamos à noite, eu estava com um pouco de sono e a minha mulher teve a ideia de colocar um podcast de política para eu acordar. No sentido, eu quase que me mato de irritação, mas eu cheguei em São Paulo. Então, o audiolivro entra nesse espaço da gente poder ter acesso à cultura, à informação, à diversão, né? A qualquer momento. Para mim, que sou um ser meio motorizado, eu ainda gosto muito de dirigir, para mim é muito divertido ter essa coisa que me faz companhia e me tira o sono e alguém com quem eu vou conversando, né? Que é o livro. No caso, como eu viajo muito com a minha mulher, então tem até chances. Quer dizer, quando a gente ouve audiolivro, a gente dá uma parada e consegue comentar o trecho que ouviu. A gente gosta muito de fazer viagem longa. Eu estou até para fazer uma viagem para a Ilha de Marajó de carro da semana que vem. E, então, são 3.000 quilômetros e a gente vai ter muito para conversar. Eu preciso pegar uma coleção de audiolivro para levar. E o gostoso é que você tem a chance de comentar com alguém, né? Que, senão, até um amigo falou que eu vou ter um teste enorme de casamento, fantástico de casamento, né? Se você voltar e continuar casado, é porque é realmente para valer. Então, o audiolivro talvez pode sustentar meu casamento com uma diversão e aprendizado. Então, eu acho, por exemplo, né, para quem mora em São Paulo. Então, ontem fui fazer o exame de sangue com uma moça que era domingo e ela me falou que ela leva 1h30 para vir lá para o laboratório do Fleury da Juscelino Kubitschek, e ela mora lá na Zona Sul, lá não sei que bairro. Então, o que ela faz nesse período? Então, é uma grande oportunidade ela se cultivar com aquilo, né? Que vai dar chance de progresso para a própria pessoa. Eu acredito também, aliás, é uma coisa que eu tenho lido, que não adianta mais estudar. O diploma formal não vai fazer diferença mais para ninguém. Eu acho que o que vai continuar fazendo diferença, lógico, além da cultura digital, que essa é uma coisa que eu acho que eu já não vou ter, mas uma coisa que eu acho que vai ser importante, que foi boa para mim, é a cultura universal. E a cultura universal você pode ter, né? Mesmo no desconforto da condução, você pode estar se carregando de uma cultura que pode fazer uma grande diferença na vida. Então eu faço um convite para quem me ouviu até agora para entrar no Clube Digital de Leituras da Toca Livros, que vai ser muito bom para ampliar a nossa cultura. Não a tinha acessado antes, passo a acessar a partir de agora e faço votos de que, inclusive, o número de livros que a Toca Livros possa publicar, né, não sei se fala publicar ou gravar, seja maior, para dar uma grande oportunidade de um cardápio grande de leitura para todos. Então, boa leitura, ou boa ouvida.